Salut tout le monde! Vamos começar mais uma aula que a gente vai falar sobre o que você gosta ou não gosta de fazer em francês. Começando pelos verbos, então, aimer, adorer, ne pas aimer, détester, jouer, faire e aller. Vou revisar com vocês todos esses verbos. Estão pensando aí no aimer como o gostar, quando a gente fala de uma coisa. Adorer, para quando você gosta mais, quando você adora alguma coisa. Ne pas aimer, não gostar. Lembrando que a negação aí, ela vem antes do verbo, porque o verbo não está conjugado. Então, o verbo no infinitivo, ne pas aimer, não está errado aqui. Não é n'aime pas. Se o seu verbo tivesse conjugado, sim, n'aime pas. Je n'aime pas. Como aqui o verbo não está conjugado, ne e pas vem antes do verbo. Détester, detestar. Jouer é um verbo que a gente vai traduzir ou como jogar ou como brincar. Ou aqui nesse caso, como tocar. Então a gente toca um instrumento musical. Jouer instrument de musique. Faire, a gente vai usar com atividades esportivas ou culturais, como fazer teatro, fazer yoga. E aller, para falar dos locais onde vocês gostam de ir. Vamos começar pelo verbo, então, aimer. Repitam comigo. J'aime, tu aimes, il aime, elle aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. Quero que vocês anotem que depois do aimer, eu posso colocar um verbo no infinitivo. J'aime voyager. Eu gosto de viajar. Mas não caiam na besteira de tentar dizer j'aime de voyager. Isso aí tá errado. É j'aime voyager. Então, para facilitar, tentem imaginar como se o aimer aqui fosse o amar. Você fala em português, eu amo viajar. Você não fala eu amo de viajar. Então é por isso que em francês a gente não coloca o de. J'aime voyager. J'adore voyager. Eu adoro viajar. Je n'aime pas voyager. Eu não gosto de viajar. Je déteste voyager. Então, do que você menos gosta, j'aime. Para o que você mais gosta, j'adore. J'aime voyager. Então, é eu gosto de viajar. Não é eu amo viajar. Para falar que você gosta muito, você vai usar o adorer quando você estiver falando de coisas. J'adore voyager, então tem uma intensidade maior do que o j'aime. Quando você vai te falar que você não gosta, je n'aime pas voyager. E aí que você gosta menos ainda, je déteste voyager. Aqui eu coloquei para vocês lembrarem, então, que se você não colocar o verbo no infinitivo, você pode colocar também o substantivo. J'aime les voyages. Eu gosto das viagens, de viagens. J'adore les voyages. Je n'aime pas les voyages. Je déteste les voyages. Coloquei aqui para você lembrar que você não pode usar o de com o aimer. Então você não vai falar j'aime de voyage, j'aime de voyager. É bem comum ver os alunos iniciantes tentando fazer isso. Então, traduzindo literalmente o gostar para o aimer, então eu gosto de viajar. E aí a pessoa fala j'aime de voyager. Isso está errado. Então, j'aime voyager, j'aime les voyages. Traduz a sintaxe, o uso da preposição não, como amar. J'aime les voyages. Eu amo as viagens. Mas o sentido é de gostar. Eu gosto de viagens. Le verbe détester maintenant. Je déteste, tu détestes, il déteste, elle déteste. Nous détestons, vous détestez, il déteste, elle déteste. Com o verbo faire, aparece frequentemente as preposições du, de la ou de elle apóstrofe,
se você estiver falando de atividade esportiva ou cultural. Então, o que em português a gente fala às vezes como eu faço bicicleta, a gente não vai falar isso. Eu ando de bicicleta, eu pratico ciclismo. Em francês, você consegue expressar com o fait. Você vai dizer je fais du vélo. Eu faço de bicicleta. Não dá para traduzir literalmente. Eu toco música. Je fais de la musique. Eu faço fotos. Você não vai falar eu pratico fotos. Então, cada um a gente vai traduzir diferente. Je fais de la photo, feminino. Eu faço escalada. Je fais de l'escalada. E eu faço aquarela, eu pinto aquarela. Je fais de l'aquarelle. Então, vê como o faire é um verbo que dá pra gente usar aí com atividades que sejam esportivas. Então, ó, du vélo, de l'escalada ou culturais. De la musique, de la photo, de l'aquarelle. Não se esqueçam nunca de usar o du, o de la, o de elle, quando for falar desses tipos de atividade. Vamos ver agora a conjugação do verbo faire. Repitam comigo. Je fais, ou je fais, tu fais, il fait, elle fait. Nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Então, je fais de la céramique, por exemplo. Eu faço cerâmica. Je fais de la céramique. E vous? E você? O que você faz? O verbo jouer, por sua vez, eu vou usar com o du, o com o de la, o com o de elle para instrumentos de música. Então eu posso dizer je joue du piano. Eu toco piano. Je joue de la guitare. Eu toco guitarra. Je joue de l'accordéon. Eu toco acordeão. O du para o masculino, que a gente já viu em algumas aulas, de lá para o feminino, e DL apóstrofe, caso a palavra comece com vogal. Falei dessas palavrinhas há algumas aulas. Se você não estiver achando, deixa uma mensagem aqui embaixo que eu coloco aqui para você encontrar. Vamos para a conjugação? Je joue, tu joues, il joue, elle joue, nous jouons, vous jouez, il joue, elle joue. E agora com o verbo aller. O verbo, então, faire e jouer, a gente viu que a gente usa o de. Faire du, jouer du. O aller, eu vou usar a, como em português. A gente fala, eu vou ao teatro. Na verdade, a gente não fala, né? A gramática diz que a gente tem que falar assim, mas o verbo funciona do mesmo jeito. Então, num texto culto, que está com a gramática culta, você vai ver que o verbo ir é acompanhado da preposição a. Então, em francês também. Aller au, que seria ao. Aller à la, que seria a, o nosso a com crase. Ou aller à elle, apóstrofe. Então, eu posso dizer, je vais au théâtre, eu vou ao teatro. Je vais à la montagne, eu vou à montanha. Je vais à la campagne, eu vou para o interior. Ó, o que eu fiz? Eu não falei ao interior. Automaticamente eu já troquei para o para. Então é isso que eu disse um pouquinho antes. A gramática culta, ela diz que a gente usa a depois do ir. Mas normalmente, pelo menos no meu sotaque, a gente usa para. Eu vou para o interior. Mas na gramática culta estaria aí je vais à la campagne, seria ao interior. Je vais à la mer, eu vou ao mar, ou à praia, com crase. Je vais à l'étranger, eu vou ao exterior, para fora do país. Conjugação do verbo aller. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Vamos fazer então uma atividade colocando isso em prática. Eu quero que você pense aí para onde você vai no final de semana ou durante a semana. Você vai fazer frases com esses elementos que eu deixei aí no quadro. Então pega esses elementos aqui do quadro e faz algumas frases me dizendo onde você vai de final de semana
onde você vai durante a semana. Então, vamos começar por algumas que eu coloquei aqui. Je vais à l'école le week-end. Durante... Não, no final de semana não. Pendant la semaine. Pendant la semaine, durante a semana, je vais à l'école. Je vais à l'hôtel le week-end. De final de semana, posso ficar num hotel. Je vais à l'hôtel le week-end. Je vais au cinéma pendant la semaine. Je vais au cinéma pendant la semaine. Durante a semana, eu vou ao cinema. Je vais à la montagne le week-end. Plutôt le week-end. Mais final de semana, né? Je vais à la montagne le week-end. Et je vais à l'université. Je vais à l'université pendant la semaine. Durante a semana. Pendant la semaine. Agora, vocês vão fazer frases usando aimer e usando o... Então, eu gosto disso e eu pratico isso. O primeiro exemplo já está aí. J'aime le football. Eu gosto de futebol. Olha como não fica j'aime du football, j'aime de football. J'aime le football. Je fais du football. Aí sim. Je fais du football. Eu pratico futebol le dimanche. Primeiro, karaté. Como é que ficaria? J'aime le karaté. Je fais du karaté le dimanche. Mais um. Piano. J'aime le piano. Je joue du piano le dimanche. La musique. J'aime la musique. Je fais de la musique le dimanche. La peinture. A pintura. J'aime la peinture. Je fais de la peinture le dimanche. Le vélo. J'aime le vélo. Je fais du vélo le dimanche. Então, eu gosto de bicicleta. Eu ando de bicicleta aos domingos. Espero que tenha ficado claro os pontos que eu apresentei nessa aula. Deixa aqui nos comentários o que é que você gosta de fazer aos finais de semana, usando as expressões que a gente aprendeu aqui nessa aula. Merci et à la prochaine. Salut!